pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Meraki. É uma honra e um privilégio tê-los aqui. Eu sou a Alessane e aqui nesse canal eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal, espiritual e também um pouco sobre lei da atração. Então fica ligado no conteúdo e também para ver se você tem afinidade com a minha energia, e se você gostar, lembre-se de curtir, compartilhar os vídeos, deixem seus comentários e, muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba a notificação cada vez que nós compartilhamos vídeos novos, que são nas segundas, quartas e sábados. E desde já, meu muito obrigada pelo suporte, pelo carinho de cada um de vocês, e boas-vindas a vocês que estão passando por aqui pela primeira vez. Confere os outros vídeos também, tem muito conteúdo interessante, eu acredito que seja interessante, e eu espero que vocês gostem. Tudo que eu compartilho aqui é resultado dos meus estudos para o meu próprio desenvolvimento pessoal e também resultado da minha jornada como imigrante, mulher, mãe, profissional, enfermeira, mestranda na área da psicologia, enfim, e uma pessoa que é muito curiosa, que lê muito e é muito interessada em práticas espirituais e na área do desenvolvimento pessoal. Então, eu espero que vocês gostem. E hoje eu venho conversar com vocês sobre culpa. Então, isso é uma questão muito interessante e eu tive essa intuição de falar sobre. Eu sempre sigo a minha intuição, eu medito de manhã, eu faço uma prece e eu peço a Deus, ao universo, que me guie, me dê intuição. Então eu tento ficar com a minha energia, com a minha consciência aguçada para as dicas do universo sobre o que seria relevante conversar aqui com vocês. E essa semana tem rolado assim umas dicas, assim, como se diz? Umas questões que têm acontecido muito relacionadas à culpa. Em que sentido a culpa pode ser uma armadilha? Uma armadilha, às vezes, do ego e, inclusive, de apego. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de como isso pode ser muito impactante na nossa vida. Profissionalmente, uma pessoa te dá uma oportunidade de emprego, o teu chefe investe em ti, confia no teu trabalho, no teu potencial e te dá uma oportunidade de emprego. Aí dali a 6 meses, 1 ano, você não tá feliz. E você quer crescer, essa companhia, essa empresa, esse trabalho não tá te dando possibilidades e oportunidade realmente de crescer. E você se sente muito em débito porque aquela pessoa que ela chefia, ou aquela pessoa que te indicou, te apresentou, enfim, investiu em você. Mas isso não tá mais nutrindo a sua alma, o seu desejo, a sua ambição, sei lá. Você não tá achando a motivação para continuar naquele trabalho. Então é muito importante, e esse exemplo eu tô dando porque também eu tive uma motivação pessoal para falar sobre isso. Mas enfim, não vou entrar aqui em detalhes. Mas o quanto eu tive que me observar na minha crença limitante, na minha culpa realmente de me sentir em débito com aquela pessoa que me ajudou, me abriu a porta, me deu oportunidade. E a verdade, gente, é a seguinte: ninguém vai te indicar ou vai te dar oportunidade se você não for merecedor, se você não tiver as qualificações necessárias. Então, ter essa conscientização que talvez você até deva assim um favor, um agradecimento. É muito importante saber agradecer, reconhecer, ter essa gratidão pelas pessoas que te ajudaram, que contribuíram com o teu crescimento, é muito importante. Mas o débito, quando se transforma em uma armadilha e a gente se sente endividado, em débito mesmo com essa pessoa, aí deixa de ser uma coisa positiva. E a maioria de nós temos essa questão de retribuir realmente. A gente não gosta de decepcionar alguém que investiu na gente, a menos que a gente seja um psicopata, um narcisista que não tenha empatia, aí a gente não se importa com o que o outro tá fazendo por nós, mas na maioria dos casos a gente quer retribuir. Então sim, retribuir é importante, ter gratidão é importante, mas nos observarmos e vermos o que a gente tem de débito realmente, se esse débito já não foi pago. Então, se a pessoa te deu uma oportunidade de trabalho, isso não significa que você tem que ficar infeliz ou você tem que continuar naquele emprego se não está nutrindo a sua perspectiva de vida, a sua motivação, se não está alinhado com o que você deseja para sua vida. Então esse é um dos exemplos.
Outra questão muito comum em relação à culpa são em relacionamentos. Quando alguém pisa na bola, né? Por exemplo, se você foi traído num relacionamento ou um amigo te deixou na mão, enfim. Então, gente, às vezes a gente usa a culpa para manipular, para fazer o outro se sentir culpado e em débito mesmo. E isso é uma armadilha extrema do ego. Claro que aquela pessoa que causou a dor, não, né? A gente que escolhe como é que a gente vai reagir. Mas aquela pessoa que provocou, que fez o ato, que se foi você, por exemplo, que traiu, ou que errou, que pisou na bola, que mentiu, sei lá. Você fez alguma coisa errada, então o seu companheiro, o seu namorado, sua namorada, te manipula com isso. Ah, mas você fez isso, você me tratou de tal maneira. Não é legal, porque é uma armadilha também do ego para aquela pessoa ficar sempre endividada com a gente e fazer e manipular. E aí, o que acontece? A gente tá se comprometendo a estar infeliz, miserável no relacionamento e sacrificando a outra pessoa também. A gente tá sacrificando a nossa própria felicidade com essas armadilhas da culpa. Então, gente, qual é a mensagem? Qual é o ponto que eu quero chegar? Se a gente foi tratado de uma maneira que a gente não considera adequada, é a gente que tem que levantar o nosso standard. Se a gente decide perdoar e voltar ou passar por cima, a gente tem que realmente trabalhar no perdão e esquecer. Ficar fazendo chantagem emocional o tempo inteiro com o outro porque ele pisou na bola, a gente está sacrificando a nossa felicidade também e a felicidade do outro. E um terceiro exemplo que eu acho também muito comum são nos relacionamentos familiares, né? Com os nossos pais, às vezes a gente pensa, eu não fui um pai, eu não fui um filho ou uma filha boa o suficiente, eu não cuidei dos meus pais, ou com os nossos filhos, para quem tem filho, e essa questão da paternidade, da maternidade é muito, muito relevante, porque não existe um pai ou uma mãe que acerte sempre, que seja perfeito, impecável em tudo. Às vezes até quando a gente posta lá na rede social que é tudo muito perfeito, que a nossa família é perfeita, os nossos filhos são bem-sucedidos. Gente, o que tá na rede social, muito frequentemente, 99% das vezes, não é a realidade de cada um. Então não se deixe iludir pelas coisas, nem tudo que brilha é ouro, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente talvez não tenha sido o nosso melhor, tenha desempenhado o melhor papel possível na área da maternidade, da paternidade, nos relacionamentos familiares. Particularmente, eu sou mãe de 2 meninos, homens lindos, e eu carreguei muita culpa por coisas que eu fiz ou não fiz e poderia ter feito melhor. E isso atrapalhou muito meu relacionamento, especialmente com meu filho mais velho. Eu não vou entrar em detalhes aqui por razões óbvias, também é a vida dele, a privacidade dele, então não vou expor. Mas circunstâncias também, eu era muito jovem, eu fui mãe com 16 anos, gente, imagina, meu filho tem 29 anos. Então muita culpa que eu carreguei por muitos anos atrapalhou o meu relacionamento com meu filho. Então eu ter esse reconhecimento de que eu não sou perfeita, que eu estava na minha própria jornada de crescimento, que eu também estava aprendendo, me dá esse perdão comigo mesma e esse lugar de conforto, de saber que eu sou humana e que eu tô aprendendo. A mesma coisa com os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos e assim, quando a atitude, as escolhas das pessoas da nossa família refletem e impactam a nossa vida, às vezes a gente se sente injustiçado sim, e muitas vezes os nossos pais também se sentem culpados. Então é muito legal e é muito importante até para sanação, para restauração do relacionamento, é legal a gente verbalizar sim, pedir desculpa, dizer, olha, eu fiz o meu melhor dentro da minha consciência, do meu aprendizado, do que eu tinha para oferecer, mas eu lamento não ter feito mais, não ter talvez feito a escolha mais adequada que beneficiasse todo mundo, mas pedir perdão, gente, porque isso é mais fácil. A gente não tem que perdoar só quando o outro pede perdão, mas quando tem essa questão do perdão e do agradecimento pelo que a pessoa fez de bom também, porque muito frequentemente os nossos pais e nós como pais, nos sacrificamos. Agora, recapitulando tudo, onde eu quero chegar com a questão da culpa? Culpa, gente, a gente tem para reconhecer um erro
e para melhorar, para aprender com o erro. Agora tem um limite. Essa é a questão crucial desse vídeo, da mensagem que eu quero compartilhar hoje. Se a gente não aprende com erro, não adianta a gente ficar se debatendo, a gente ficar se punindo, a gente ficar se recriminando e tendo esse complexo de culpa pro resto da vida, porque a gente está sacrificando a nossa felicidade e sabotando o nosso crescimento pessoal. A minha mensagem de hoje é bem simples. É bem simples, parece meio complicada, né? Tantas questões de culpa. Mas se você tá num relacionamento no qual você se sente culpado, não fique nesse relacionamento por culpa. Examine-se. A questão aqui é a consciência, é a expansão da consciência. É a gente poder fazer escolhas mais saudáveis, não baseado na culpa, no medo, no apego, mas na nossa felicidade, no nosso crescimento pessoal e espiritual. Então, um relacionamento que seja longo não é necessariamente saudável se ele está sendo retido, se ele está sendo segurado ali por aquela linhazinha de nada, por questões de culpa. Esse é o meu convite. Examine a sua motivação. Se você tá nesse relacionamento porque você sente em débito, ou nesse emprego que tá te sugando a vida, mas não tá te trazendo recompensa e crescimento pessoal, reexamine. Você não deve nada para ninguém. Perdoe-se e peça perdão também quando for conveniente, quando for adequado, mas liberte-se, porque você tá sacrificando a sua felicidade e provavelmente a felicidade do outro. Então a culpa tem a sua finalidade sim, pra gente recalibrar a energia, pra gente fazer escolhas mais adequadas, mais sãs, mais saudáveis, mas ela não pode, ela tem um limite, ela não pode ir além do que seja necessário, e muito frequentemente o necessário é uma pequena dose. Então não se sacrifique, perdoe-se em primeiro lugar, peça perdão, faça a pessoa saber que você está arrependido, porque isso faz toda a diferença. Às vezes, até num relacionamento passado, gente, isso é tão importante. Passou lá um tempão, vocês se separaram, você sabe que você machucou alguém, você fez uma coisa que não foi uma atitude legal. Se for conveniente, se for adequado, se a pessoa já tá num outro relacionamento, tá feliz da vida, você vai trazer mais confusão ainda, então deixa quieto. Mas, às vezes, voltar lá atrás e dizer, olha, eu não agi legal com você, me perdoe, talvez ajude você a se libertar dessa culpa também e ter daqui pra frente relacionamentos mais saudáveis. Então esse é o meu convite de hoje, gente. Examine-se, tenha essa conscientização, conecte-se com a sua intuição, e isso muito frequentemente a gente consegue através da prece ou da meditação e da autorreflexão, do autoconhecimento. Então pense bem, gente, essa culpa é necessária? Esse é o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, compartilhar e também de conferir os outros vídeos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Super beijo!